Então, a questão 2, ainda a gente está aí no período histórico, só que agora um recorte da reforma sanitária. A reforma sanitária ela pode aparecer assim, destacada, mas ela pode também vir em questões no conjunto, né, trazendo lá, misturado com os outros fatos da história da política. Então, o movimento da reforma sanitária é considerado um dos principais marcos históricos na criação do Sistema Único de Saúde, que culminou no direito universal à saúde, garantido na Constituição Federal de 1988. Sobre o movimento da reforma sanitária, analise as afirmações a seguir. Então, a primeira, foi um movimento social que conseguiu agregar diferentes grupos de interesse com distintas origens sociais, gêneros e etnias em torno de um projeto comum. Esse projeto comum foi o direito à saúde, SUS e democracia. Esse item aí, sobre o movimento da reforma sanitária, está correto? Correto. Uma dica, outra dica não, reforço em relação a questões. Vocês vão ver que tem muitas questões aqui de itens. Tem sido uma tendência das provas. Aquelas questões direto do ABCDE, elas estão reduzindo e a gente vem com questões de itens porque eles tiram mais informações do candidato. Então, todas as vezes que eu estiver respondendo um item, lendo, é bom eu voltar lá para o que ele pede. Então, por quê? Porque, às vezes, eu leio algo, está correto, mas, às vezes, ele não está relacionado ao que está no enunciado. Só para reforçar isso. Então, ele quer saber sobre o movimento, e sobre esse movimento, o item 1 está corretíssimo. Item 2. Os participantes do movimento eram vinculados a governos favoráveis a políticas públicas, movimentos sociais ou membros da sociedade, sem ligação a algum grupo específico. E aí esse item, ele está se reportando a quem? A quem participou do movimento. Ele quer saber quem foi que participou do movimento, quem eram essas pessoas. E aí ele diz que eram vinculados a governos favoráveis às políticas públicas, então eram pessoas de alguns partidos, né? Eram pessoas de alguns governos, não necessariamente partidos, mas de algumas gestões que tinham interesse de que, de fato, a gente tivesse um sistema de saúde e que tivessem políticas públicas como políticas de Estado. Isso aí, né, governos, o que eu avalio a questão, e eu estou reforçando por quê? Porque esse item, ele pode confundir algumas pessoas. Mas isso aí, o que é que a gente viu na história? Que existiam, sim, pessoas ligadas a alguns governos e que eles queriam. É tanto que o quê? Que essas pessoas, elas foram favoráveis à reforma, elas participaram da Assembleia pré-constituinte e constituinte, e elas foram essas pessoas que contribuíram lá para a aprovação do texto constitucional, que criasse o SUS. Então, isso aí, essas pessoas, sim, aí ele fala de quê? Participantes também de movimentos sociais ou de membros da sociedade, sem ligação a algum grupo específico. Então, membros de maneira geral. Quem participou? Participaram estudantes, participaram pessoas de movimentos sociais, de maneira ampla, de vários movimentos. Participaram algumas associações, então a gente tem aí o SEBS, como uma dessas entidades que participaram desse movimento da reforma sanitária, que funda a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e que também continua presente nesse movimento. Então, o item 2, ele também é correto. Item 3. A gestão participativa e o controle social do Estado pela sociedade são instrumentos organizacionais presentes no SUS
que foram derivados do movimento. Isso também é o quê? Correto. Então, a gente, nessa época aí, nesse recorte, nós estamos na fase do autoritarismo. Então, toda a participação social nas políticas, ela estava inexistente. Então, a participação, o controle social, ele vem desse movimento, originado desse movimento, e ele entra no nosso texto constitucional também, como uma diretriz do SUS. Correto. Item 3. Passei. Item 4. O movimento ocorreu graças à mobilização de docentes de universidades brasileiras que possuem cursos de formação na área da saúde. Isso aí é correto? Não. Houve profissionais das universidades que participaram, sim. Foram mais um grupo de participantes, como também trabalhadores da saúde. Mas não, o que é que ele diz aí? Ele diz que o movimento ocorreu graças à mobilização de docentes. É como se o movimento ele tivesse dependido disso para ele poder existir. E isso não é verdade. E o item 5, o movimento foi responsável pela criação do SUS e, a partir de 1988, a elaboração de políticas públicas para o SUS é de responsabilidade dos governos eleitos pela população. Então, o movimento foi responsável pela criação do SUS? Ok. Todo o movimento da reforma da saúde, sim. Mas aí ele diz que a partir de 1988, então esse é um item que precisa de muita atenção. Então, só um exemplo de que todos os itens eles precisam ser lidos e precisam ser relidos. Porque, às vezes, a gente não percebe e acaba caindo aí numa pegadinha. Então, o que é que ele diz? A partir de 88, a elaboração de políticas para o SUS é de responsabilidade dos governos eleitos. Então, ele está dizendo assim, que o SUS, as políticas, foram entregues aos governos eleitos. E isso ele está trazendo uma ideia aí diferente, uma forma diferente de dizer que o SUS é política de governo, o que não é. O SUS é política de Estado. O SUS é uma política pública garantida pela Constituição. Então, ela não fica à mercê, não deve e não é previsto que fique à mercê dos governos que são eleitos. Então, o item está errado. A questão, ela foi colocada aí propositalmente para que vocês tivessem esse olhar atento lendo os enunciados. Ele usa um termo aí diferente para poder falar de política de governo e política de Estado. Da gente entender que a responsabilidade pelo SUS e quem dita essas políticas e quem vai construir, ela é baseada em quê? No que a gente tem na Constituição e em toda a legislação do SUS. Toda a documentação, todas as normas e não à mercê de quem é eleito. Então, aí, a gente, passando aqui para as respostas, a gente teve os itens 1, 2 e 3 corretos. Apenas. Sempre tenham atenção aí no apenas. Quando eu digo apenas, é apenas. Se não tiver apenas, se por um acaso ali tivesse 1, 2 e 3, está correto. Mas eu não estou dizendo que os outros estão errados. É para vocês terem atenção também nas opções de respostas. Toda a atenção. Atenção ao que lê e atenção também nas respostas.